Pessoal, bom dia. Hoje vamos continuar aqui o curso. Hoje falando sobre pré-dimensionamento, tá? Lembrando que nós já fizemos uma aula introdutória que está lá nos slides de vocês, tá? Então lá já tem introdução, estruturas de concreto, lá já tem segurança, lá já tem concepção estrutural, lá já tem material estrutural concreto, material estrutural aço, tá? E até agora só, né? Então, a gente parte já aqui para o início, vamos dizer assim, de um projeto. Tudo que você precisa fazer antes de começar um projeto é realmente ter uma ideia de pré-dimensionamento. Por quê? Porque como é que funciona isso? Primeiro, vocês têm que admitir uma seção. Eu quero começar a calcular uma determinada laje, uma determinada viga, um determinado pilar. Então, com que seção eu vou começar a calcular, pessoal? Com que seção eu vou começar a calcular? Porque, o concreto funciona da seguinte forma: você admite uma seção e verifica. Admite uma seção e verifica. Tá? Não existe assim lógico, existem algumas estimativas e tal, de área e tal, mas no geral você admite uma seção e verifica. Tá? Então, o peso próprio é a primeira ação a se considerar no dimensionamento. Isso mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é estimar ou obter o peso próprio da sua estrutura. Então, veja, por exemplo, eu admiti, eu tenho uma viga, eu tenho um vão, por exemplo, de 5 metros. Vamos admitir que, para efeito de cálculo, eu comece a trabalhar com uma viga de 50 centímetros de altura e 15 de largura. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a área da seção e multiplicar pelo peso específico do concreto que vocês aprenderam aí, que que é 25 kN por metro cúbico. Tá? Nunca se esqueça disso, vocês vão usar isso toda hora. 25 kN por metro cúbico ou 250 kgf por metro cúbico. 2.500 quilos por metro cúbico, tá? Então, fiquem atentos a isso daí. Então, a primeira coisa é você estimar e obter o valor do peso próprio da sua estrutura. Então, isso você vai fazer para todos os elementos, seja pilar, seja viga, seja laje, seja fundação, tá? Primeira coisa. E essa carga é uma carga que, antes de você chegar na dimensão final, isso vai variar. Tá? Por que vai variar? Porque nesse vão de 5 metros eu considerei uma viga de 40 centímetros de altura. Quando eu fui calcular, ela passa no estado limite último, que vocês já devem ter visto aula de segurança. Tá? Então, para quem não viu ainda, nós precisamos calcular as estruturas em dois estados limites, que é o estado limite último e o estado limite de serviço. O estado limite último é aquele em que a peça não atinge a ruptura. O estado limite último está associado à perda da capacidade resistente da peça. Então, vou sempre calcular para que a minha peça não chegue a atingir o estado limite último. Tá? Para que não chegue à ruptura. Quando eu falo chegar à ruptura, logicamente que pode ser, como o próprio nome está dizendo, né? Pode cair, pode chegar, mas a ruptura é quando ela também perde a sua, não necessariamente ela chega a cair, mas ela perde a sua função. Tá? Ela não funciona mais para aquilo que ela foi projetada. Tá? Então, esse é o primeiro estado limite último. O segundo estado limite é o estado limite de serviço, tá? Que é aquele que está relacionado ao comportamento em uso da peça. Tá? Eu até falei na última aula para vocês. A laje da biblioteca lá de Mossoró balança. Tá? Então, provavelmente, não foi verificado ali a questão da rigidez, tá? Porque esse desconforto de balançar, isso é para evitar, não é para você deixar isso. Veja, o estado limite de serviço está sempre associado ao conforto. Imagine você chegar numa obra ou num lugar e você vê aquela viga selada, aquela viga com um bucho imenso. Você olha para cima e vai dizer, isso vai cair na minha cabeça. Tá? Não necessariamente vai cair.
mas pode evoluir para o estado limite de ruptura, estado limite útil, tá? Então, você calcula no estado limite de serviço para verificar deslocamento excessivo, para verificar fissuração. Ah, minha peça está fissurando muito, o que é que eu preciso fazer? Aumentar um pouco a quantidade de armadura, eu preciso considerar um cobrimento melhor, tá? Aumentar o FCK do meu concreto, enfim, o que é que eu preciso fazer, tá? E outro detalhe também é a vibração excessiva. Então, veja que tudo isso vocês têm que verificar, tá? Porque vocês não precisam calcular só para que a peça não chegue à ruptura. Vocês precisam calcular para que ela não chegue à ruptura e para que ela não gere uma situação desconfortável para os usuários. Ok? Tranquilo até aí? Então, o peso próprio, pessoal, tudo começa com a obtenção do peso próprio. Tá? Então, imagine que eu adotei uma seção lá qualquer, tá? E não passou no estado limite útil, lógico que ela não vai chegar à ruptura, mas quando eu calculo o deslocamento dessa peça, ela está com deslocamento excessivo, ou seja, superior ao do que foi estabelecido pela norma, tá? Então, você precisa controlar esse deslocamento. Então, ela não passa. Eu preciso aumentar. Então, veja que eu calculei a minha peça com a seção de 40, verifiquei que o deslocamento não passa. O que eu faço? Vou aumentar um exemplo para 50 centímetros de altura a minha peça. Quando eu aumento para 50, o que acontece? A minha carga aumenta também, porque eu estou aumentando o peso próprio. Então, eu aumento a carga, tá? E aí eu vou considerar o quê? Quais são as cargas que nós utilizamos na nossa estrutura, por exemplo? Quais são as cargas? Alguém poderia dizer, quero calcular uma laje, por exemplo. Que tipo de carga? Quais são os carregamentos que eu vou considerar? Alguém fala aí. É o peso próprio, o de utilização, dependendo do que é que você vai colocar no local, e o acidental. E o que seria esse carregamento acidental, Matheus? É tipo uma carga que não tem o costume de ocorrer naquele projeto, não vai ter o costume de ocorrer naquele projeto, mas que eventualmente possa acontecer. Sei lá, uma superlotação de pessoas num dia de muito movimento, ou, não sei, alguém leva um equipamento para lá que não estava previsto para ser utilizado naquele ambiente, é equipamento pesado demais. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que eu tenho uma sala de aula com vocês aqui, vamos imaginar que a gente está lá na festa dando aula e tal. E aí, todo mundo está na sala. Acabou a aula, todo mundo sai. Amanhã, volta. Entendeu? Então, isso é um carregamento acidental? Você me pegou. Acredito que não, porque passa algumas horas do dia, metade do dia mais ou menos, mas pode até ser considerado, porque também boa parte do tempo não tem aluno. Então vejam lá a aula de segurança, tá? O importante que vocês tenham em mente é o seguinte, nós precisamos ter o carregamento. O carregamento acidental é um carregamento variável, tá? Não necessariamente é diferente do peso próprio, que é um carregamento permanente. O peso próprio ele vai ocorrer ao longo de toda a vida útil da estrutura, tá? E o carregamento variável é aquele que vai variar, porém não com tanta frequência que de um carregamento excepcional, por exemplo, tá? Então, esse carregamento que eu falei aqui, por exemplo, é um carregamento quase permanente, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque todos os dias eu vou ter aí pessoas na sala de aula, tá? Então, esse carregamento, que é um carregamento variável acidental, tá? Vocês vão pegar lá na norma 6120. A norma 6120 de 2019, né, do ano passado, né, ela tem lá diversos carregamentos para cada utilização, tá? Então, por exemplo, você vai usar uma laje de forro de casa, né? Uma laje de forro. Uma laje de forro não tem carregamento. Quem é que vai andar no forro? Mas você ainda tem que considerar um pouquinho de carregamento ali por uma questão, se alguém subir e tal. Então, tem lá o valorzinho, tá? Eu estou usando uma laje de piso de prédio comercial. Então, prédio comercial dá mais pessoas,
do que num prédio, do que num residencial, por exemplo, tá? Então, vocês têm que ficar atentos daí e utilizar isso daí. Então, quando eu vou calcular meu carregamento total da estrutura, eu preciso calcular peso próprio, eu preciso calcular o meu carregamento acidental, que vai depender da utilização, e todos os outros carregamentos que eu achar que pode existir naquele momento. Tá? E, voltando lá à aula de segurança, estou sempre fazendo gancho, como nós temos um pouquinho de tempo ainda, e vocês precisam combinar esses carregamentos com fatores de ponderação. Então, veja, eu não posso pegar exatamente a carga que tem. Vai ter 100 pessoas aqui. Então, vamos estimar a carga de 100 pessoas. Beleza, mas mesmo assim, vocês vão ter que majorar esses carregamentos. Tá? E vocês vão combinar esses carregamentos de maneira que vocês tenham uma situação mais desfavorável. Né? Eu sempre brinco e digo o seguinte, pessoal, vocês já passaram o Réveillon em Copacabana? Muitos de vocês já passaram, né? Então, o que é que acontece no Rio de Janeiro? Você vai estar lá naqueles prédios de frente para o mar. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão estar lá naquele prédio de frente para o mar, tá? E um prédio maravilhoso, um apartamento maravilhoso, com uma varanda muito grande e tal. E aí, o que que acontece na hora do Réveillon? Vai todo mundo para a varanda, para olhar os fogos, não é isso? Será que o projetista considerou que todas as cargas variáveis e acidentais estariam ali naquela região da estrutura, todo mundo naquela varanda? Então, isso é uma combinação de carregamento, tá? Onde, majoritariamente, toda a carga atuante ali vai estar na varanda e dá um alívio nas outras partes do apartamento, tá? Então, isso é que você precisa verificar. Vocês têm que verificar todo tipo de combinação. É por isso a vantagem do software nesse caso, porque o software ele vai combinar todos os tipos de carregamento, né, e dar a situação mais favorável. Beleza? Tranquilo? E, além disso, pessoal, vocês têm que ver a situação. Por exemplo, se é um lugar que pode ocorrer sismo, então o carregamento é excepcional, tá? Um sismo, por exemplo, a intensidade do carregamento é altíssima, porém o tempo de atuação é muito pequeno, tá? É diferente de um peso próprio, é diferente de um carregamento variável, tá certo? Então, se há a possibilidade de ocorrer isso, vocês têm que considerar. Aquela passarela que caiu lá no Rio de Janeiro, vocês lembram? O projetista não verificou. O projetista não verificou. O projetista não verificou a influência da maré, tá certo? Não influenciou. Deixa eu ver aqui como é. Tal. Eu tenho que fazer a chamada de vocês. Me lembrem aí, tá, pessoal? Não esqueço. Fazer chamada. Aquela passarela lá do Rio de Janeiro, o projetista não considerou lá a maré. Então, o que acontece? Naquelas ressacas da maré, derrubou. Ficou claro ali que não havia fixação necessária das vigas com os apoios, com os pilares. Tá? Então, o cara imaginou que nunca a maré ia subir ali e ia derrubar. E derrubou, acho que 2 vezes, né? Aquilo lá, se eu não me engano. Tá? Então, tem que considerar, pessoal, todo tipo de carregamento que vocês possam imaginar, vocês têm que considerar no seu cálculo, tá certo? E principalmente se houver situações assim complicadas, tá bom? Então, lembre-se do peso próprio, isso daí. Então, como eu falei, vocês precisam conhecer o peso. Para conhecer o peso é necessário você ter as dimensões da peça. Por isso que vem a ideia do pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento nada mais é para que você possa estimar as suas cargas, tá? As dimensões prévias se baseiam na experiência do projetista e em critérios de literatura e norma. Tá? Mas se eu não tenho nenhuma ideia de quanto começar, vai na norma. A norma tem lá um valor mínimo para pilar,
um valor mínimo para viga, um valor mínimo para laje, tá? Para espessura de laje, para espessura, para pilar, por exemplo. E aí nós já discutimos isso aqui na aula passada. Se nós temos um pilar que os arquitetos adoram, vamos colocar o pilar dentro da alvenaria para que ele não fique saindo, né? Para que não fique aquele dente para fora da alvenaria, tá? Mas é complicado, porque o pilar mínimo ele é 14 de largura, tá? E é difícil você conseguir colocar um pilar de 14. Quando você coloca um pilar de 14, provavelmente você vai ter bem mais armadura. Aí vem o mestre, né, que faz 50 anos que constrói, diz, esse cara não sabe nada. Porque eu passei a vida toda fazendo casa e eu colocava sempre 4 barrinhas aí de 10 milímetros no pilar, ou até de 8 milímetros, nem pode mais barra de 8 milímetros, tá? O mínimo é 10 milímetros. Então, colocar 4 barrinhas de 10 milímetros aí no pilar, e o cara vem e coloca 8 barras. Isso é exagerado, os calculistas não sabem nada. Isso, vocês vão passar muito por isso, tá? Vocês vão achar, todo mundo vai dizer que vocês não sabem de nada. Isso é normal. Por conta desses aspectos, tá? Só que você está seguindo a norma. Tá? Cara, a vida de projetista, de estrutureiro é complicada, tá? Ninguém vai lhe elogiar. Ninguém. Fique ciente disso. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, cara, seu projeto está bom. É sempre para reclamar. É sempre para dizer que você colocou armadura demais, tá? É sempre para dizer que você colocou, enfim, criticar o seu projeto. Mas isso é normal, faz parte da vida do projetista. Tá certo? Enfim. Beleza? Então, não tenho ideia nenhuma de que dimensão eu vou começar meu projeto. Pega a norma 6118. Pessoal, coloque a norma debaixo do braço. Tá? Ela será a sua maior referência. Pega a norma brasileira. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Bom, a primeira coisa, pessoal, num projeto é a forma, tá? Vocês já devem ter ouvido falar na forma. A forma é a primeira coisa que o mestre de obra, que o cara na sua obra vai pegar para poder fazer a sua estrutura, tá? Então, representa o primeiro passo ao projeto estrutural. Resulta do lançamento estrutural. Consiste na localização e nomeação de todos os elementos do pavimento. Veja, pessoal, depois que eu faço todo o pré-dimensionamento, que eu tenho as dimensões do pilar, de viga e tal, não só depois do pré-dimensionamento, mas depois que suas dimensões já tiverem com as dimensões finais. Vou partir para a fase de planta, né, de fazer as pranchas, vamos dizer assim. O projeto de forma é o primeiro passo, tá? O que vai conter nesse projeto de forma? Vai ter a dimensão de cada pilar, tá? Então, veja, deixa eu voltar aqui. O ideal, pessoal, é que vocês tenham a arquitetura, vocês pegam, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a arquitetura de vocês, pegar o projeto de arquitetura. E volto àquela questão, vocês sabem ler um projeto de arquitetura? Se não souber, dá uma estudadazinha. Não adianta, não tem como fazer para a estrutura sem saber ler um projeto de não dá para ler um projeto se você não souber ler um projeto de arquitetura, não dá para fazer um projeto de estrutura. Então vocês vão pegar a sua arquitetura, aí vocês vão limpar a sua arquitetura. Como assim limpar? Vocês vão tirar aqueles blocos, sei lá, o sofá, as portas, né, as pias, se tiver lá as bancadas e tudo, né? Vocês vão tirar, vão fazer uma limpa, deixar basicamente só as alvenarias e os detalhes que vocês acham importantes, tá? Cuidado com isso. Cuidado com essa limpeza, porque às vezes você faz uma forma e seu pilar, por exemplo, está pegando uma porta e você não viu que aquilo ali era uma porta.
tá? Então você tem que ajustar o tamanho do pilar para não bater na porta, tá? Então, quando você, porta e janela, quando você for fazer a sua limpa, é interessante que você deixe a posição das janelas, entendeu? As portas, se der para deixar, você deixa, tá? Mas limpa os blocos, limpa ali as cotas, né? Alguma outra cota você pode deixar para você ter ideia, tá? Então você vai criando ali a sua maneira de projetar, vamos dizer assim, certo? E aí eu vou lançar os meus pilares, por exemplo, lanço os meus pilares, lanço as minhas vigas e lanço a minha laje, tá? De maneira que na sua forma, pessoal, tem que estar claro a posição de cada pilar, a posição de cada viga e a posição de cada laje. E, consequentemente, as suas dimensões. Cada pilar, cada viga, cada laje tem que estar claro as suas dimensões. E aí você precisa fazer isso não só na prancha, fazendo cortes se for necessário, porque, por exemplo, pessoal, eu posso ter vigas com variação de seção. Eu posso vir com uma viga de altura de 40, por exemplo, e passar para uma viga de 50, ou o inverso, eu posso vir com uma viga de 50 de altura e passar para uma viga de 40. Então, eu não consigo visualizar isso na forma. Então, é interessante que vocês deixem claro isso lá, tá? No projeto, para ficar claro para todo mundo ver, tá certo? E, além do mais, você tem que ter um quadro resumo. Nesse quadro resumo tem que estar todas as informações, todas as seções de viga, todas as seções de pilares, todas as seções da laje, o tipo de laje, tá? Você vai trabalhar com laje maciça, com laje nevurada, tá? Se possível, colocar um corte, ok? Fala, Matheus. Eu vi que eu já fiz com o Raimundo, pessoal, que algumas pessoas, um projeto parecido, sabe? Aí, pelo que eu dei a lida, eu encontrei algo que falava sobre o fato de não colocar uma viga menor depois de uma maior, só a menor se conectando com a maior, e não da maior saindo para a menor. Aí, no caso, como você falou que, tipo, sei lá, uma de 50 passando por uma de 30, isso é possível, então, não tem... Claro que é possível. Você pode ter uma viga maior, uma viga de 50. Deixa eu só. Tu fecha o áudio aí só para poder. Não fica. Então, você pode ter uma viga de altura maior, por exemplo, uma viga de 50, se apoiando numa viga de 40. Para isso, você vai utilizar uma armadura chamada armadura de suspensão, tá? Porque é como se a carga fosse suspensa de uma viga de altura maior para uma viga de altura menor. É como se eu tirasse a carga da viga maior e botasse na viga menor, entendeu? E o inverso também, não há problema nenhum, tá? Então eu posso ter variação de seção tranquilamente. Agora, existe aquela coisa, né? A boa prática, né? A boa prática, tá? Eu posso, veja, a função do projetista, Matheus, é o seguinte, é não complicar a vida, é igual ao juiz de futebol, cara. O juiz bom é aquele que não aparece, assim. Então, o projetista é o mesmo. O projetista bom é aquele que o cara vai pegar o seu projeto e não vai chamar atenção, porque está tudo redondinho, tudo bonitinho ali, tá certo? Então, essas situações você deve evitar o máximo, tá? Não há nenhum impedimento de norma, não há nenhum problema em fazer isso, mas você evita, tá certo? Você evita isso daí. Outra coisa que se faz muito também, por exemplo, é você nascer um pilar numa viga. Já viram isso? Você pode nascer o seu pilar na viga. O meu pilar não precisa nascer lá embaixo na fundação. Como eu disse, casa de rico, onde as paredes não coincidem uma com a outra, a parede de baixo não coincide com a parede de cima, enfim, muitas vezes você vai ter que nascer um pilar numa viga. Tá? Eu não gosto muito de fazer isso, mas não há nenhum impedimento normativo. Pode-se fazer sim, tranquilamente. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Beleza.
Então, ficou claro aí. E no final eu vou mostrar aqui um projeto de formazinho, para vocês terem ideia. Tranquilo, né? Então, vamos... deixa eu maximizar aqui para que vocês tenham ideia. Então, está aqui o seu projeto de arquitetura. Vamos imaginar que seja esse daí, ó. Então, você... Aqui ainda tem uns blocozinhos, né? Se fosse eu tiraria, né? Veja, algumas coisas é importante você deixar. Por exemplo, esse lavatório aqui... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Esse lavatório aqui, por exemplo, eu deixaria, porque se eu precisar colocar um pilar aqui, eu vou saber que tem um lavatório. Então, entendeu? São coisinhas assim que vocês precisam entender, tá? Então, eu poderia limpar a maioria desses blocos aqui. E aí, vamos lançar a nossa estrutura, por exemplo. Como é que eu começaria aí a minha forma? Primeira coisa, pessoal, é lançar os pilares, ó. E os pilares sempre começando pelos cantos da edificação. Sempre que possível, né? Então, tô colocando aqui os meus pilares. E aí, pessoal, eu não estou vendo o chat, tá? Então, quem quiser falar aqui agora, abre o áudio aí. O que é que vocês acham desse lançamento de pilar aí? Vocês concordam com ele? Já Talvez. tem umas adaptações aí, né? Porque tem um entrando na porta ali, saindo da alvenaria. Você falou que geralmente isso dá problema, tem que mudar a dimensão. O que mais? Mais algum pilar? Mais alguma coisa? Você falou na outra aula que tem pilar que não pode ficar solto, tem que ficar sempre amarrado em duas direções, né? Aí tem o da esquerda, o lado na esquerda mesmo, embaixo. Ele tá só numa direção, na outra não tem amarração. Tá, vamos chegar lá. Primeiro, com relação à posição dos pilares aí, ó. Se vocês analisarem esse pilar aqui do banheiro, deixa eu pegar aqui uma cor branca aqui. Esse pilar aqui do banheiro, o que é que está acontecendo com ele? Ele está pegando a porta. Pessoal, imagine isso daí depois de pronto. Imagine se você esquece esse pilar aí e o mestre executou e deixou passar isso daí. Olha a bronca que você criou. Meu Jesus. Olha a bronca. Como é que você vai fazer? Vai botar a porta no meio do banheiro? No meio da alvenaria aí? No meio dessa parede? Tá? Veja que depois, para você corrigir, é complicado. Tá? Então, nesse caso aqui, você teria que inverter o sentido do pilar, tentar colocá-lo para dentro da parede, né, no sentido da parede, da alvenaria, aí na vertical, e tentar reduzir a dimensão do pilar. Veja que as dimensões dos pilares estão todos para fora da alvenaria. Isso arquiteto odeia. Certo? Então, o ideal é que você tente esconder o máximo possível e reduzir esses pilares aí o máximo possível para evitar esse tipo de coisa. Certo? Esse pilar aqui, por exemplo, ó, ele está no meio da passagem. Tá? Essa aqui, por exemplo, como é que você vai... Esses espaços aqui, ele já vamos dizer assim, milimetrado para passar, é o mínimo dos arquitetos recomendam aí, porta de, sei lá, 70 centímetros, no máximo 80, tá? Então, como é que passa esse sofá aqui? Vai ter que desmontar o sofá para passar aí, porque bate no pilar, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas coisinhas, tá? Beleza, lancei os meus pilares. Agora eu lanço as vigas aqui, ó. Tá vendo as vigas em amarelo? Alguém falou, alguma coisa, foi Matheus que falou aí sobre das vigas, que não estava travado, é isso, dos pilares? Foi. E aí, qual foi o erro que você falou? O pilar lá da esquerda, embaixo,
né, que são dois, o de baixo, ele está amarrado só com o de cima ali, não tem nenhuma outra amarração, apesar dele estar enganchado na outra viga, né? Espera aí, pilar da esquerda lá embaixo. É esse aqui? Não, o outro, mais distante na esquerda. Esse aí. Por que você está achando ele ruim? É porque eu acreditava que ele não iria ter amarração, porque ele não iria estar ligado a outro pilar pela viga, sabe? Não há problema algum, Matheus. Professor. Fala, não sei quem está falando, porque eu estou vendo aqui. Lucas. Fala, Lucas. Ele não deveria, todos os pilares não deveriam ser travados no eixo XY, em duas direções? Preferencialmente, sim. Preferencialmente, sim. Por quê? Aí Professor, nesse caso não seria melhor, Eduardo, recuar esses pilares do meio para fazer um alinhamento, criando pórticos? Aqui, você fala? Sim, esses do meio. Recuar ele um pouco mais para baixo. Pegar esses pilares aqui e jogar para cá. Sim, um pouquinho mais para baixo. Uhum. Veja, isso fica a critério do projetista, tá? A melhor maneira que você... O ideal, pessoal, o ideal é que vocês sempre travem os pilares dos dois eixos. Sempre, tá? Então aqui teria uma falhazinha, ó. O ideal é que você passe viga aqui, ó. Essa viga aqui continue. Por quê? Porque esse pilar aqui, eu vou travar ele nos dois sentidos, tá? No eixo X e no eixo Y aqui, tá? Se eu não travar no eixo Y, o que acontece? O meu pilar, ele vai flambar nesse sentido. Ele vai deslocar, vai ter uma deformação lateral nesse sentido, tá? Então, como esse sentido vai estar livre aqui, como eu não coloquei viga, provavelmente esse pilar vai ficar um pouco maior. Você vai ter que aumentar a seção desse pilar para compensar esse deslocamento lateral. Então, para evitar esse deslocamento lateral, preciso aumentar a seção, entendeu? Então, sempre que possível, você trave os seus pilares. Agora, Matheus, você comentou desse pilar aqui, ó. Esse pilar do canto aqui, cadê a... Esse pilar aqui, ele está correto, porque ele está travado nos dois sentidos. Essa viga aqui, não necessariamente precisa estar em pilar, tá? Não necessariamente. Tá? Essa viga aqui, provavelmente, está apoiada nessa outra. Tá certo? Então, e o pilar também, está travado nos dois sentidos. Ok? Então, agora, nem sempre eu vou conseguir fazer isso, pessoal. Travar os pilares nos dois sentidos. Nem sempre. Tá? Mas, preferencialmente, eu preciso fazer. Alguma dúvida? Nesse caso, teria que aumentar a dimensão do pilar para suportar, né? Nesse de cima aqui, provavelmente sim. Porque ele não está travado, não tem viga aqui, tá vendo? Tem uma forma também de reduzir o vão da laje, né? Posso reduzir o vão da laje. Se você reduz o vão da laje, você distribui melhor as cargas aí para os elementos, enfim, mas veja aquilo que eu sempre falo. Projeto estrutural é segurança e economia, tá? Então fiquem atentos a isso daí. Beleza? Alguma dúvida? Então veja o que acontece, ó. E aí depois que eu coloco as minhas vigas, aí eu vou com as minhas lajes, tá? Aí tem outro detalhe, porque aí vocês vão verificar cada painel de laje. Veja que esse painel de cima ficou maior, mas o vão principal dele é o vão principal, pessoal, o vão que está mais solicitado é sempre o menor vão, tá? Então o vão dele daqui tá tranquilo, essa laje está tranquila, tá certo? Então é isso. Então fique atento daí, porque às vezes o que acontece é o seguinte, pessoal, e aí vocês têm que avaliar cada coisinha disso daí. Por exemplo, a minha laje, eu vejo no software que a minha laje está com um deslocamento perfeito, está dentro da norma, tranquilo. Só que quando eu calculo a flecha da viga, está me dando flecha na viga. Tá? E a flecha da laje, vamos supor que esteja exatamente o ponto de maior flecha da laje, onde a laje está deslocando, vamos supor que seja em cima da viga. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a altura da viga para controlar essa flecha. Tá? E às vezes a situação é inversa. Às vezes a minha laje está dando flecha em cima da viga e a minha viga não está dando flecha. A minha viga está dentro da norma. Tá? Mas a flecha da minha laje está dando em cima da minha viga.
Então, o que eu faço? Aumento a altura da minha viga para controlar esse tipo de flecha. Tá certo? Outra coisa, em Mossoró, por exemplo, você trabalha muito com laje pré-moldada, né? Que é a laje usada com vigotas e lajotas, né? Às vezes você... eu não quero aumentar a altura da minha laje. A minha laje eu não quero diminuir o painel da minha laje, eu não quero passar viga, eu não quero fazer absolutamente nada disso. Eu quero controlar a minha flecha de laje. O que é que eu posso fazer? Na região que você está dando flecha, você pode juntar 2 ou 3 vigotas, né, uma na outra, intercalar com a lajota. Isso vai melhorar. Por exemplo, geralmente nesse tipo de laje você quer fazer uma parede. Nesse caso aqui, tá? Vamos supor que aqui seja uma laje pré-moldada, as vigotas estão nesse sentido aqui, e aqui eu tenho uma parede. Então, eu tenho que lançar a carga dessa parede aqui, só que aqui embaixo eu não tenho viga. Então, nessa região, eu posso colocar várias vigotas aqui, né, para suportar essa parede. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Professor, a pelícia deve ser representada no projeto de forma ou não? Só um minuto aqui. Deixa eu só ver aqui. Quem está falando? Eduardo. Fala aí, Eduardo. Por favor, repete aí. No caso de uma laje pré-moldada, a pelícia deve ser representada na planta de forma? Você tem que colocar, sim, você tem que colocar um detalhe da seção, tá? Você tem que colocar um detalhe da seção, você tem que dizer qual é a altura de da sapata, né? A sapata é aquela basezinha de concreto que fica dentro da treliça, sabe? Então, aquilo ali você precisa colocar, Você pode também, assim, em termos de dimensões, você tem que colocar isso na forma. Em termos de detalhamento de armadura e tal, você coloca na planta de detalhamento, tá? Mas na forma você tem que ter um corte da laje, dizendo a espessura da vigotazinha, né? Da sapata, que é a base da treliça, e a altura da laje. Tá bom? O que mais? Gleison Eduardo perguntou aqui, nesse caso, qual o caso, Gleison? Considera-se com um apoio elástico. Qual o caso? Que o pilar nasce em cima da viga. Por que você acha que seria um apoio elástico? Porque poderia ter o deslocamento da viga, dependendo da carga do pilar. Não seria tão rígido. Nesse caso, veja, não existe coisa assim. Todo mundo sabe o que é engaste, simplesmente apoiado, todo mundo sabe o que é isso, né? Engaste perfeito, essas coisas. Você deve ter visto isso em algum lugar, né? Então, não existe engaste perfeito, não existe, como é que eu posso dizer, um apoio semi-rígido ou um apoio elástico perfeito, tá? O que você precisa considerar é como que isso vai se comportar. Isso está mais para o engaste ou isso está mais para uma simplesmente apoiada, tá? Isso tem a ver muito com como você falou, com a deslocabilidade, tá? Com a restrição do movimento. Se houver restrição do movimento, você tem que avaliar isso. Nesse caso, não acredito que esteja mais para uma mola, tá? Um apoio elástico, tá? Apoio elástico é mais para solo, por exemplo, da sapata no solo, é mais para um apoio elástico do que isso daí, tá? Beleza? Logicamente, tem algumas outras situações, tá? Que aí você tem que avaliar, por exemplo, em estruturas pré-fabricadas, por exemplo, se trabalha muito com ligação semi-rígida, tá? Uma ligação semi-rígida é aquilo que nem é um engaste perfeito, nem é um simplesmente apoiado, tá entre meio termo ali, tá? Porque o comportamento dele, há uma restrição de movimento, mas é uma restrição variável ali, não é tão forte como o engaste. Então você precisa avaliar, cada caso é um caso, tá? Fica muito a critério do projetista e do entendimento do processo. Bom,
aquilo que eu falei, continuando aqui, o que você deve colocar na sua forma? Vãos, áreas, posições relativas, tá? Então, pessoal, cota, tudo que você puder, coloque cota. Cota, como diz o outro, não faz mal a ninguém. Quanto mais cota o seu projeto, distância entre eixo e eixo de viga, distância entre face a face de viga, tá? Entre pilar e face de pilar, cote tudo que você puder. Logicamente, não deixe seu projeto muito carregado, sabe? Você olha para o projeto e diz, rapaz, eu não estou entendendo nada. Porque eu já peguei projeto de estrutura, onde eu olhava assim, eu falei, rapaz, o que é isso? Eu não estou entendendo o que o cara fez aqui, tá? Então, você tem que fazer uma coisa que seja clara, uma coisa que fique fácil de você visualizar. Porque vocês sabem, pessoal, obra é uma muvuca, obra é um moído, certo? Por exemplo, eu trabalhei quem conhece Natal, fui estagiário eu trabalhei na construção daquela ponte Newton Navarro, aquela ponte estaiada, bem bonita, tá? Então, como é que eu fazia naquele caso? Eu pegava um barco e ia com o barco, eu parava no pé do pilar daquelas torres que tem lá, os pilares imensos. Então, ali tinha um elevador. Eu subia naquele elevador até chegar no tabuleiro da ponte, tá? E, rapaz, você chega, coloca aquele cinto paraquedista, acho que é cinto paraquedista, uma coisa assim, você prende lá, um vento absurdo. Como é que você vai conferir a armadura? Eu pendurado lá em cima, um vento absurdo, e eu tendo que conferir armadura. Isso é bem complicado. Você segurar uma prancha, né? Imagine você lá em cima, pendurado, conferindo armadura com a prancha, uma planta daquelas bem grandes. É complicado, pessoal, tá? Então, o projeto tem que ser o mais claro possível. E obra do mesmo jeito, tá? Obra do mesmo jeito. Então, tenham cuidado, coloque o máximo de informação possível sem deixar o projeto carregado. Tá? Então, vamos lá. Então, veja, pessoal, ó, que eu coloco aqui as cotas. Aqui tá pouquinho, né? Que foi só um desenho esquemático. Mas você coloque, se você puder passar uma cota aqui, ó, no meio, pegando de face a face de pilar, você faz cortes aqui, você faz cortes aqui, ó, tá? Para não ter problema. Aqui, ó. Veja que a minha viga tá para fora do pilar aqui nesse canto, tá? Então, o pilar está mal locado. Então, tenham cuidado com isso aqui, ou o pilar ou a viga, né? Dependendo de cada caso, quem que seja aqui. Então, vocês têm que ter cuidado com isso, para não locar o pilar fora, entendeu? É bem complicado. Tranquilo? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu tomo muita água, senão eu perco a voz, pessoal. Minha água já acabou aqui. Então, vamos lá. Bom, entramos aqui no pré-dimensionamento da laje. Primeira coisa que vocês têm que saber que a altura da laje, pessoal, ela é formada pelo cobrimento. Veja o que é o cobrimento. O cobrimento é esse Czinho aqui. O cobrimento é a distância da face do concreto até a face da armadura, tá? Se eu estivesse dando aula de patologia aqui para vocês, eu ia falar o seguinte, pessoal, cuidado com o cobrimento. Tenham atenção ao cobrimento. O cobrimento, pessoal, é uma barreira física para os agentes externos, para maresia, para umidade, para carbonatação, para tudo que for de ataque ao concreto, tá? Então, aquilo que eu comentei na aula passada, o concreto ele tem que ser durável. Para ser durável, ele tem que ser bem feito, tá? Fazer um concreto, fazer uma estrutura numa praia, por exemplo, o meu cobrimento aí tem que ser maior, porque a agressividade do ambiente ela é maior, tá? Então, caso vocês façam um projeto, a primeira coisa é saber qual é o cobrimento que eu vou fazer, que eu vou utilizar, tá certo? Esse cobrimento está na norma e depende de acordo com o grau de agressividade do meio ambiente. Tem uma tabelinha na norma que vocês vão ver e verificar qual é o cobrimento, certo? Então, a altura total da minha laje vai ser o cobrimento, né, mais metade aqui do diâmetro da armadura,
mais o D. Todo mundo sabe o que é o D? O D, pessoal, é a altura útil da minha peça. Tá? É a altura resistente da peça. É como como se a minha peça tivesse apenas de altura resistente, que vai colaborar para a minha peça, para a resistência da minha peça, é apenas o D aqui, tá? Para efeito de cálculo, vamos dizer assim. Se só considera o cobrimento em uma face, não, nas duas faces. Nas duas faces. Tá? Aqui é porque eu só coloquei a armadura embaixo, mas se tiver armadura em cima aqui, vai ter que ter o cobrimento em cima também, ok? Beleza. Aí, no caso, esse cobrimento seria vezes 2 na forma? Não. Ou não? Não. Calcularia e dividiria. Não. O D tanto faz da face superior até o eixo da armadura que fica embaixo, né? Ou o inverso, da face inferior até o eixo da armadura que fica em cima. Um ou outro. Tá certo? Tanto faz. No caso aqui, se você tiver uma diferença de armadura, por exemplo, a armadura por exemplo, uma viga, né? A armadura embaixo tem um diâmetro maior do que a armadura que eu colocar na parte de cima da viga. Qual o D que eu vou considerar? Você coloca a situação mais desfavorável. Tá? Aquele que me der o menor D, por exemplo. Então, eu vou considerar que meu D tenha, que a minha altura, o meu D seja menor. Tá? Porque aí eu vou calcular a minha peça como se o D fosse menor, então eu vou precisar colocar mais armadura, enfim. Tá? Esse chat fica desaparecendo aqui, cara, senão eu não vejo o que é que vocês falam. Bom, então aqui é a altura da laje, ok? Bom, então na norma, pessoal, ele coloca uma observaçãozinha aqui, ó, o cobrimento nominal de armadura C é o cobrimento mínimo, mais um ΔC, que é uma tolerância de execução. Então, o cobrimento mínimo tem lá também na tabelinha e a tolerância também tem lá, tá? Você, em algumas situações, se você está realmente fiscalizando sua obra, se realmente você está controlando a execução da sua obra, você pode reduzir um pouquinho esse ΔC aí. Eu não recomendo, eu recomendo que vocês realmente consideram aquele valor de projeto mesmo, aquele valor da norma, e aí fica tranquilo. Quanto mais cobrimento, melhor para o seu concreto, tá? Projeto de execução deve considerar esse valor do cobrimento nominal para assegurar que o cobrimento mínimo seja respeitado ao longo de todo o elemento. Pessoal, cuidado durante a execução. Durante a concretagem, por exemplo, você vai concretar pilar ou viga, quer que seja, um pilar, por exemplo. Quando você concreta, se você não fizer a forma bem direitinho, né, do pilar, a forma ela muda de lugar. Ela varia, ela mexe de posição, tá? Então, quando você tira a forma, o que acontece? De um lado do pilar eu tenho muito cobrimento e do outro lado eu não tenho quase nada, está parecendo já armadura, tá? Então, isso é erro de execução. Então, preste atenção quando for executar seu concreto. Se possível, a gente sempre coloca uns espaçadores nas extremidades das armaduras e coloca a forma encostando no espaçador, porque aí vai ter um espaço entre a forma e a armadura, entendeu? Mantendo o cobrimento lá. Ou então, não quero comprar esses espaçadores, então eu posso mandar fazer uma cocada de concreto. Você pega um concreto razoável, faz tipo uma cocada, um pedaço de concreto e amarra lá na armadura para manter esse cobrimento. Tá bom? Essas coisinhas que eu falo aqui, pessoal, eu digo, vocês têm que estar em obra, tá? Porque às vezes eu estou falando uma coisa e vocês não estão entendendo, porque não tem experiência de obra e tal. Então, se possível, estagie, né? Arrume um estágio, se conseguirem, logicamente, né? Bom, então essa tolerância geralmente é 10 milímetros, é 1 centímetro. Então, quando houver um controle rigoroso da qualidade, você pode diminuir para 5 milímetros. Mas a exigência desse controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto, tá? Então, se você vai variar de 10 para 5 milímetros, coloca lá que você considerou, coloca que seu concreto, que seu cobrimento está menor do que o da tabelinha da norma, porque há um controle rigoroso da execução do concreto. Perfeito? Tranquilo? Até aí? Beleza. Bom,
Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral, à face externa do estribo, né? O cobrimento nominal na terminal da barra deve ser sempre o diâmetro da barra, né? Veja, qual o cobrimento que você deve adotar, tá? O cobrimento que você deve adotar tem que ter sempre, primeiro tem que atender o que está na norma, certo? E segundo, tem que ser maior do que esses valores aqui, ó. Maior do que o diâmetro da sua barra. Então, se você está trabalhando com uma barra de 12,5 milímetros ou 16 milímetros, que dá 1,6 milímetros, 1,6 centímetros, então o seu cobrimento tem que ser pelo menos maior do que 1,6 centímetros, tá? Ou o diâmetro do feixe, se tiver um conjunto de barras ligadas, porque você pode juntar várias barras e criar um feixe. Então, tem que ser maior do que o cobrimento do diâmetro do feixe, tá? Usado por essa formulazinha aqui, né? N é o número de barras que você tem no feixe. Então, se eu tiver 3 barras no feixe, vai ser o diâmetro de cada barra vezes a raiz de 3. Tá? Ou então, se eu estiver trabalhando com concreto protendido, tem que ser metade do diâmetro da bainha. Então, estão essas questõezinhas aqui. Eu sugiro que vocês utilizem o que está na norma, na tabela da norma. Tá? Outra questão também, pessoal, isso aqui é importante. Ó, a dimensão máxima característica a dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento. Ou seja, pessoal, uma coisa importantíssima, vocês têm que saber qual é o agregado que vocês vão trabalhar. Qual é o diâmetro máximo do agregado que vocês vão trabalhar. Tá? Porque isso vai influenciar aonde? Vai influenciar no meu detalhamento. O espaçamento na seção transversal de uma barra para outra, isso é também calculado em função do tipo de agregado. Porque se você considera um agregado muito grande, você não pode considerar uma distância muito pequena entre uma barra e outra, porque o agregado não passa entre uma barra e outra. Então você tem que ficar atento a isso daí. Então, esse cobrimento, o diâmetro máximo do seu agregado tem que ser menor do que 1,2 vezes o cobrimento nominal. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, né? Então veja que são sempre aspectos de norma. Você tem que estar com a norma debaixo do braço. Tá? Bom, aqui, pessoal, é um detalhamento de uma seção transversal, de uma viga no lado esquerdo e de um pilar do lado direito. Tá? Então veja que isso aqui já tem uma ideia de detalhamento para vocês. Aqui eu tenho uma viga de 15 por 30. Tá? Eu tenho 3 barrinhas embaixo, 3 barrinhas em cima, e aqui ó, é o estribo, que é o detalhamento do seu estribo aqui. Tá? Então, pessoal, vocês têm que detalhar, aqui já é o início. Ó. Então, veja, eu tenho 15 centímetros é a largura da minha viga. Quanto que eu tenho de cobrimento aí? Ó? Quanto que eu tenho de cobrimento, pessoal? 5 centímetros? Não, eu tenho 2,5 de cobrimento. 5 centímetros você está considerando os dois lados, né? Então, cobrimento, 2,5 de um lado, 2,5 do outro, tá? Por isso que você está vendo aqui, ó, que meu estribo está com 10, tá? Por isso que você está vendo aqui que a minha viga, o estribo está com 25. Por quê? Porque eu tenho 30 menos 2,5 em cima, 2,5 embaixo, 25, tá? Então, lembrando o seguinte, isso aqui é como se chama a armadura, tá? Eu estou sempre me policiando para não chamar isso aqui de ferro, porque não é ferro, vocês sabem que isso aqui não é ferro. Não chamem armadura de ferro, isso aqui é aço, tá? Aço é diferente de ferro. Ferro, o teor de carbono é mais alto, tá? Então não chame na obra, é muito comum, essa viga tem muito ferro. Beleza, quem quiser falar assim, deixam falar. Vocês não, vocês têm que falar armadura ou aço, tá? Isso não é ferro. Às vezes a gente fala, até eu mesmo falo, é porque eu esqueço, tá? Então vamos se policiar aqui para não ter problema com relação a isso. Então veja, pessoal. Então isso quer dizer o quê? Essa nomenclatura aqui, ó, eu tenho 69 N1, diâmetro de 5.0, ou seja, 5.0 é 5 milímetros, e aqui é o comprimento da minha barra, 82 centímetros. Então, se eu pegar aqui 10, mais 10, mais 25, mais 25, mais as dobrazinhas aqui, vai me dar 82, tá?
Lembrando que esse comprimento total aqui de 82 não é a soma retilínea, porque como aqui foi feito pelo programa, isso aqui não é a soma retilínea de cada trecho, não, porque você tem a curva, né? Você tem uma curvinha aqui, ó, as curvas, tá? Então isso diminui um pouquinho o comprimento, tá? Beleza? Então veja que cada barra, como é que eu chamo de N1? N1 vai ser todas as barras que tenham o mesmo diâmetro e o mesmo comprimento. Se eu tiver outro pilar em que o estribo vai ter um comprimento de 83 centímetros, então eu não posso chamar de N1, eu vou chamar de outro nome, N2, N3, enfim, qualquer que seja. Tá? Então, para ser N1, tem que ter diâmetro de 5.0 e comprimento de 82. Todos estão me ouvindo bem aí? Beleza. Aqui, pessoal, é um detalhamento de uma seção transversal de pilar. Veja, a mesma coisa, a mesma ideia que eu falei lá do pilar, que você precisa travar os pilares para não ter flambagem, eu posso ter flambagem também na armadura do pilar, tá? Por isso que em algumas situações eu preciso colocar esse... na obra a gente chama isso de caranguejo, né? Enfim, mas isso aqui é uma armadura suplementar, tá? Então você amarra aqui, ó, uma barra na outra para que essas armaduras aqui não flambem, tá? Então veja que aqui eu tenho dois detalhamentos, eu tenho o N1 e tenho o N2, tá? Se esses projetos, se essas plantas estiverem na mesma prancha, tá? Aqui estaria errado, porque eu não posso chamar duas armaduras de mesmo nome, tá? Eu preciso chamar de nomes diferentes, tá certo? Se eles estiverem na mesma prancha, eu não posso chamar com o mesmo nome. Então veja que o estribo aqui, ó, eu estou com um comprimento de 152 e o outro, que esse armadurazinho aqui, eu estou com um comprimento de 50. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Fala. esse 69 é o quê? Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo aí. Vai lá, respondeu logo aí. Quem é que falou aí? Eu vou perguntar então, já que ele calou. Professor, aí no caso que o senhor falou do comprimento, né? O que passa. Faltou áudio aqui para mim. Pronto. O senhor falou aí que o comprimento, né, da última aí de baixo, do lado direito, é 152. Aí, no caso, seria 10 centímetros a mais para amarração, e esses 2 centímetros seria meio que pelas curvas que dá a armadura? Sim, exatamente. Beleza. E você tem as sobrazinhas aqui, né? Uhum. Tá? Beleza. Professor, falando aqui novamente, esse 69 significa o quê? 69, onde é que tá o 69 aí? Lá no estribo aí do... É a quantidade de armadura. São 69, entendi. são 69 barras de 5 milímetros. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Beleza. E aí, pessoal, essa tabelinha... Alguém quer falar? Eu, Eduardo. Fala. Esse 69 é para uma única peça ou para a obra inteira? Não, isso aqui é só para uma viga. Tá? Entendi. Imagine que a minha viga, sei lá, tenha 4 metros, então eu vou distribuir 69 estribos nesses 4 metros. Tá? Eu acho que no detalhamento faltou só a distância entre os estribos, né? Porque isso aqui é um detalhamento de seção transversal, não é um detalhamento longitudinal, certo? Vocês vão aprender lá em viga que vocês vão ter que fazer o detalhamento da seção transversal e da longitudinal, a armadura ao longo da viga, tá? Ok? Sim. Bom, e aí a gente passa para a classe de agressividade ambiental. Isso aqui está na norma. Então, vocês vão começar o seu trabalho também olhando isso daqui.
tá? E aí vão saber que tipo de agressividade. Por exemplo, onde vocês moram, vamos supor que seja Mossoró. Então a gente considera aqui uma classe de agressividade moderada, urbana, né? Ah, mas eu estou lá no meio da fazenda, longe de tudo. Então considerando agressividade fraca, significante, né? Ou então eu estou na beira da praia, então é forte. Ou então eu estou em contato direto com o mar, tá? Estrutura submersa ou qualquer outro tipo. Então, muito forte. Então, vocês vão considerar a classe de agressividade 4 aqui, tá? Então, vamos... Eu acredito que ninguém mora na praia aqui. Alguém mora na praia? Acho que não, né? Quem mora na praia vai considerar forte aqui, tá bom? E aí, pessoal, vamos imaginar que nós consideramos aqui classe de agressividade moderada, 2 aqui, ó. Classe de agressividade 2. Então, né, tem outra tabela. Veja o seguinte, que aqui é a tabela 6.1. Na norma, vocês vão procurar a tabela 7.2. E vou trabalhar aqui com classe de agressividade 2, tá? Então, quando vocês forem fazer o pré-dimensionamento, você já tem que saber. A minha laje vai ter que ter 2,5 centímetros ou 25 milímetros de cobrimento. Minha viga e meu pilar vai ter que ter 30 milímetros de cobrimento, tá? Se tiver em elementos de contato com o solo, por exemplo, uma sapata que está em contato direto com o solo, você vai ter que considerar 3 centímetros aqui, tá bom? E isso aqui é para concreto protendido. Tranquilo? Até aí? Beleza. Bom, pessoal. E aí a gente entra aqui no pré-dimensionamento da laje maciça, tá? Então vocês já sabem qual é o cobrimento que vocês vão trabalhar da sua laje. No nosso caso aqui, o cobrimento vai ser de 2,5 milímetros, ou 2,5 centímetros, ou 25 milímetros, tá? Então, eu vou calcular aqui o D, pessoal. Quem é o D? É minha altura útil da laje, aquele Dzinho que eu mostrei lá atrás, nos slides anteriores. Tá certo? Então, o D estimado é dado por essa fórmula aqui, onde N é o número de bordas engastadas, se houver. Então, se a minha laje você considerar engaste uma na outra, você vai colocar o número de bordas engastadas. Esse L asterisco é esse valor aqui. L asterisco é o menor valor desses dois aqui, de Lx e de 0,7 de Ly. Pessoal, tomem cuidado. Não necessariamente o Lx é sempre o sentido horizontal, não, tá? O Lx é sempre o sentido do menor vão, tá? Lx sempre é o menor vão, ok? Então, eu vou calcular esse L asterisco aqui e tal. Vou jogar aqui e assim por diante, tá? E aí, vou jogar aqui e vou obter esse D estimado. Esse D estimado não é a altura da laje, né? Então, esse D estimado, você tem que acrescentar o quê? Você tem que acrescentar cobrimento, você tem que acrescentar ainda aquela distânciazinha da armadura, tá? O diâmetro da armadura e encontrar o seu D aí, a sua altura, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso projetinho, como você tem as dimensões, ó, 3,96 por 4,62. Quem que é o Lx aqui? O Lx é o menor vão, é esse 3,96, tá? Nesse caso aqui, ó, não está cotado aqui, né? Mas vamos supor que essa dimensão aqui seja menor do que essa. Então, o Lx seria essa daqui. Tá certo? E aí, outro detalhe também, pessoal, que vocês têm que verificar, o engastamento, tá? Vocês podem considerar as lajes para efeito de pré-dimensionamento, todas simplesmente, nesse caso aqui, né? Todas simplesmente apoiadas, ou nesse caso aqui, você pode se considerar engastadas, tá? Eu posso engastar essa laje nessa daqui, essa laje nessa daqui, essa laje nessa daqui, tá? E aí fica a critério de vocês. Quando vocês engastam, vocês reduzem flecha, tá? Vocês reduzem flecha. Reduzem deslocamento no meio da laje. Então, isso é bom. Entretanto, você gera um negativo aqui nos apoios, né? Os apoios das lajes são as vigas. Então, vocês vão gerar negativo aqui, momento negativo aqui, porque é o engaste, tá? Então, aqui vocês vão ter que colocar armadura negativa nessa região aqui, tá? Então, fica a critério de vocês. Se vocês consideram
simplesmente apoiado ou engastado. Eu gosto muito, para esse caso aqui, de engastar, porque me reduz a flecha. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Bom, outra forma também de você estimar a altura de laje, aí vocês vão comparar, vocês vão achar o D estimado pelaquela outra forma e vão estimar o D por essa outra forma, que o D que der maior, vocês utilizam, tá bom? Que é dado por essa fórmula aqui, ó. É o L, que é o LX aqui, né, que é o menor dos dois vãos, dividido por Φ2 e Φ... Eu não lembro se o nome dessa letra é Φ ou é Psi. Não lembro, acho que é Psi, né? Enfim, vou chamar de Φ. Φ2 e Φ3, tá? Então, esse Φ2 é um coeficiente que depende das condições de vinculação e dimensões da laje, daquilo que eu falei, as bordas são simplesmente apoiadas ou as bordas são engastadas, tá? Φ3 é um coeficiente que depende do tipo de aço, um CA50, um CA60, isso vocês aprenderam lá na aula de aço, tá bom? Então, eu vou para essa tabelinha aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui a nossa situação, vamos imaginar que eu tenha essa laje aqui. Essa laje eu tenho duas bordas engastadas aqui, ó. Duas bordas engastadas aqui e vamos considerar duas bordas simplesmente apoiadas aqui. Então, seria o quê? Esse caso, né? Duas bordas engastadas aqui, ó, e duas bordas simplesmente apoiadas. O detalhamento aqui dessa tabelinha é o seguinte, quando a linha estiver assim, ó, é simplesmente apoiada, tá? Quando tiver aqui os tracinhos aqui, é engastado, tá bom? Beleza. Então, nós nos enquadramos aqui nesse caso aqui, caso 3, tá? Beleza. Então, eu vou nessa tabelinha aqui, caso 3. Primeiro eu vou calcular esse lambda aqui. Esse lambda é a relação do maior vão pelo menor vão. Então, vamos admitir lá, não fiz as contas, né? Teria que fazer aqui as contas, pegar o maior vão aqui, 4,42, dividir por 3 e pouco, vamos supor. Vou fazer essas contas, venho para essa tabelinha, vamos supor que essa conta deu 1,25 aqui. Então, eu vou aqui em 1,25 e pego o valor aqui de 1,70. Caso 3, 1,70. Então, 1,70 é o valor de Φ2 para você entrar naquela formulazinha lá, tá? Falta o Φ3. O Φ3 vocês vão obter aqui, se no nosso caso é laje maciça. E aí depende do tipo de FCK que vocês vão trabalhar, tá? Desculpe, isso aqui é do aço, tá? Então, o meu aço, geralmente a gente trabalha com CA50. Então, se é CA50, eu vou considerar aqui aquele coeficiente como 25, entendeu? Então, pego o maior vão, divido pelo menor vão, acho o lambda, com o lambda, vejo a situação em que se enquadra cada laje, acho o valor dos FIs, tá? E venho para cá e eu pego o valor de Φ3, faço aquelas continhas, acho o valor de D. Comparo com aquele outro D da primeira forma, o D que der maior, você vai utilizar. Lembrar que você tem que pegar o D e somar aí com o cobrimento e tal. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, você falou tanto com o D estimado antes e esse de agora tem que somar com aqueles adicionais? Ou é só o primeiro? Não. Você vai calcular os dois valores de D, tá? O D que der maior, você atribui. Você vai utilizar esse valor de D como maior, tá? E aí, para você calcular a altura da laje, você tem que acrescentar o cobrimento e aquela distânciazinha da armadura, né? Que eu coloquei naquele detalhe, para você calcular a altura da laje. Porque é a altura da laje que você vai calcular peso próprio. Tá certo? Ok? E aí, beleza, calculei meu D, com o D calcula a minha altura.
Pessoal, vou comparar com a norma agora, tá? No caso de laje maciça, vocês vão comparar com esse item 13.2.4.1 da norma. A minha laje é uma laje em balanço? Não. É uma laje de cobertura? É uma laje de forro de cobertura na minha casa? Sim. Então, vou comparar a altura da minha laje com 7 centímetros. Se a minha altura der menor do que 7 centímetros, eu vou utilizar 7 centímetros. Se der maior, utilizo o que der maior. Tá? 8 centímetros para a laje de piso não em balanço, ou seja, calculei o D da minha laje lá da minha casa, minha laje de piso, né? A laje do primeiro andar, vamos dizer assim. Deu 7 centímetros. Não posso utilizar 7 centímetros, tenho que utilizar 8, que é o mínimo da norma. Ok? Se a minha laje estiver em balanço, 10 centímetros. E aí tem várias outras prescrições aí de norma, né? 12 centímetros para laje que suportem veículos, tá? Você vai fazer uma laje para garagem, por exemplo, né? Estacionamento garagem e tal. Então vocês têm que observar isso daí. Tranquilo? Bom, aqui, pessoal, é um detalhamento, né? Aqui é um exemplo de detalhamento de laje maciça, tá? Deixa eu maximizar aqui para vocês verem melhor. Então, veja que aqui de cara, você já vê algumas coisas de detalhamento. Ó. Veja que eu não travei esse pilar aqui, porque por alguma imposição arquitetônica eu não pude travar esse pilar aqui, tá? Aqui, você já vê que eu não engastei nenhuma laje, pelo menos nesse projeto aqui não me mostra, né? Eu não sei se eu considerei em outra planta, porque eu posso considerar armadura negativa e positiva numa planta só. Aqui eu estou considerando ela só a área positiva, só a prancha positiva. Primeira coisa, antes de eu prosseguir, eu preciso saber o seguinte de vocês. Todo mundo sabe o que é armadura positiva e negativa? Ah, daqui eu não considerei armadura positiva. Todo mundo sabe o que é isso? Armadura positiva e negativa? Alguém tem dúvida? Vamos dizer assim, em relação a isso? A positiva é para receber esforço de tração? Perfeito. Aquele mesmo diagrama lá de momento fletor, por exemplo. Tá? Momento positivo, traciona, né? Então eu tenho que ter uma armadura. Vamos imaginar uma viga bi-apoiada com carregamento distribuído em cima. Eu vou ter um momento completamente positivo, né? Então eu teria numa viga armadura positiva, armadura embaixo. Isso não quer dizer que eu não tenho que colocar armadura em cima. Tenho também, porque eu preciso fechar o porte estribo da viga, tá? Mas quando eu tenho uma viga contínua, por exemplo, que eu tenho vários apoios, na região dos apoios, o que acontece? Eu tenho um momento negativo. Então, eu preciso colocar armadura na parte de cima da viga. Ok? Então, veja que aqui, nesse caso, eu já estou vendo aqui que eu separei as duas pranchas. Tá? Eu separei aqui as duas pranchas. Então, vamos lá. Então, veja aqui, ó. É o mesmo detalhamento que eu mostrei. Isso aqui é uma prancha de detalhamento. Isso aqui não é uma prancha de forma, tá? Só para vocês já terem uma ideia. Então, veja que com laje, geralmente a gente já trabalha com armadura um pouquinho menor, em termos de diâmetro, né? Pilar é 10 milímetros, 12,5, 16, 20 milímetros. Aqui a gente já trabalha com 6,3 milímetros, com 8 milímetros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 15 barras N11, diâmetro de 6,3 milímetros a cada 20. A cada 20 centímetros eu vou ter uma barra espaçada aqui nesse eixo, no eixo Y, tá? E o comprimento 645 centímetros, tá certo? Então, esse aqui é o meu detalhamento. Então, essas armaduras aqui, pessoal, elas vão estar na parte de baixo da laje, tá? Porque são armaduras positivas, ok? Então, veja, e aí vocês vão aprender depois que eu tenho que analisar os dois eixos aqui, X e Y. O eixo principal, que é o mais carregado, vamos dizer assim, é sempre o menor vão, tá?
Vocês vão aprender isso depois. E aí eu tenho que detalhar isso no eixo X e no eixo Y. Mas eu vi aqui que eu engastei as minhas lajes. Como eu engastei, eu gerei negativo aqui. Então imagine, pessoal, imagine aqui, ó, que isso aqui é, se eu fosse fazer o esquema estrutural da minha laje, imagine que isso aqui é um apoio, isso aqui é um apoio, vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui. Isso aqui, eita, aqui, esse aqui ficou ruim, hein? Isso aqui é um apoio, tá? E o meu esquema estrutural é assim, ó. Tá? De maneira que eu vou ter um diagrama mais ou menos assim, ó. Tá mal desenhado, viu, pessoal? Mas imagino que seja isso aqui. Tá? Então, veja que nessa parte aqui, ó, eu tenho que entrar com o momento com armadura negativa, ó. Tá vendo a armadura negativa? Isso aqui é para combater o momento negativo, tá? E o detalhamento já é um pouquinho diferente. Eu tenho essa dobrazinha aqui. Aqui, ó, 19 barras de N1, diâmetro de 8.0 a cada 20, comprimento de 326. Esse 316 é apenas o comprimento do trecho reto aqui, sem as dobras, tá bom? Tranquilo? Beleza. Professor, essa questão de a cada 20 centímetros, né, que coloca aí, tem, beleza, o diâmetro é de 8, aí em cada 20 centímetros vai ter uma barra contra o momento negativo, não é isso? Você vai distribuir, por exemplo, barra de 8 milímetros aí, né? Nesse comprimento aqui, ó. Você vai distribuir, deixa eu ligar a canetinha aqui. Você vai distribuir sua armadura aqui, certo? Então, e a distância de uma barrinha para outra aqui. Peraí, que tô me tremendo todinho, rapaz. É porque eu nem bebi, você acredita? A cada 20 centímetros. Tá vendo? Entendeu isso aí? Então, no caso, é de cima para baixo, né? No mesmo ponto. Eu não estou entendendo direito se é isso. Você vai distribuir essa armadura nesse sentido aqui, igual como eu desenhei aqui, entendeu? Ok, aí teoricamente assim, supondo, né, que essa viga deu 40 centímetros, então só vai ter duas. Não entendi sua pergunta. Você está colocando laje ou é a laje, né? É laje, só que essa armadura, ela passa por dentro da viga, tá vendo que tem uma viga aqui? Sim. Tá? Aí, no caso, se a laje tem 40 centímetros, como o espaçamento é de 20, só vai ter duas barras dessas, porque não tem como botar mais, porque o tamanho não permite. Não. Você tem 19 barras aqui, ó. Você vai distribuir 19 barras nesse comprimento aqui. Certo? Então, essa armadura é mais ou menos assim, ó. Você está dando para entender. Essa viga aqui é essa daqui, ó. Certo? Isso aqui é a laje que passa em cima. Então, essa armadura, ela faz isso. Entendeu? Beleza. Aí essas 19, elas são distribuídas assim, uma em cima da outra? Não. É porque eu estou tentando enxergar isso. Não, elas são ao longo do comprimento, é uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra. Você bota uma barra... tá certo. Agora entendi. Entendeu? Se trata de execução. Eu ia dividir primeiro as positivas, aí eu ia colocar essas em cima da viga, as armaduras negativas, sobre, como posso se dizer, uma em cima da outra, igual negativa em cima da positiva. Não, aí nessa região teria uma maior densidade de ferro, de aço. Tá, deixa eu fazer um corte aqui, porque fica difícil eu explicar aqui sem estar no quadro, né? Imagine que isso aqui é a minha laje, certo? É a minha laje. Então, aquelas armaduras positivas, elas estão aqui embaixo, certo? Então, eu tenho as armaduras que entram aqui e tem uma outra aqui nos dois sentidos. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Eu tenho uma armadura que entra aqui no computador nesse sentido e tem uma armadura que está numa vista lateral aqui, tá?
E aqui em cima eu tenho armaduras negativas, certo? Só que essas armaduras negativas, elas só vão existir, no caso de laje, para a região de encontro com viga. Tá certo? Que são os apoios, né? Exatamente. Entendeu? Ok, então vamos lá. Bom, então continuando aqui. Professor, Fala, cara. só para esclarecer, é como se a viga, ao longo de todo o comprimento, fosse servindo como apoio para as duas lajes. Exatamente. Beleza. Exatamente. Bom, pré-dimensionamento de viga, pessoal. Mesmo esquema. A diferença é o seguinte. Se você tiver uma viga contínua, tá? Você vai pegar o maior vão. Tem vários vãos, né? Na viga contínua, vai pegar o maior vão e dividir por 12. Então, isso aqui vai me dar a altura estimada, tá? Se eu tiver em vigas biapoiadas, é L sobre 10. Então, é aquela mesma história. A minha viga é biapoiada, eu tenho 5 metros de vão, então, de cara aí, eu já começaria a fazer minha conta com 50 centímetros de altura. Tá certo? Porque é 1/10 do vão. E o balanço aqui é L sobre 5. Se eu tiver uma laje, uma viga em balanço, eu vou pegar o vão e dividir por 5. Tá certo? E aí, eu entrando com o valor da altura aqui, com o valor dos diâmetros das armaduras, dos estribos e tal, eu consigo obter aqui a minha altura útil. Tá bom? Não tem muito o que saber não, fica tranquilo. Então, em um tabuleiro de edifício, não é recomendável utilizar muitos valores diferentes para alturas de vigas, de modo a facilitar e otimizar os trabalhos de cimbramento. Pessoal, cuidado com isso, né? Não saiam colocando vigas com todas as alturas. 40, outra com 45, outra com 50. Tente o máximo possível padronizar. Por quê? A não ser assim, que você tenha uma viga específica e que essa viga seja bem maior do que as outras. Aí tudo bem. Né? Se eu calculei as vigas e só uma ou duas ficaram com 60 centímetros, eu não vou colocar todas com 60. Eu vou deixar essas duas com 60 e as outras eu vou manter, tentar padronizar. Tá? Por que isso? Porque isso na obra é uma muvuca. Na obra o cara vai ficar puto, porque você vai fazer vários tamanhos de forma diferentes. Tá? O escoramento vai ser diferente. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Sempre que possível, padronize as alturas das vigas. Tá certo? Isso é bom porque também ganha muito tempo, o professor perde muito tempo fazendo forma de tamanho diferente. Exatamente. Exatamente. Pode eventualmente gerar necessidade de armadura dupla. Então, a gente vai comentar isso sobre depois. Sobre a armadura dupla. Os tramos mais críticos em termos de vão excessivos ou de grandes carregamentos devem ter suas flechas verificadas posteriormente. Então, aliás, não só nos vão mais críticos, mas em todo lugar você vai ter que verificar flecha para não ter problema. Tá bom? E aí, pessoal, vem aquele detalhamentozinho lá que vocês estavam com dúvida de viga. Ó. Eu mostrei só a seção transversal. Isso aqui é um detalhamento de viga. Ó. Olhando aqui, eu tenho uma seção transversal, 15 por 40. Aqui é o estribo. Tá? E aqui eu detalhei a viga, né? Então, se você analisar, ó, tem duas barras aqui em cima. Deixa eu botar a canetinha aqui de vermelho. Vamos lá. Eu tenho duas barrinhas aqui. Aqui, ó. Duas barras que eu chamei de N47, de diâmetro 10.0, 10 milímetros, com comprimento total de 11,60. Veja que esse comprimento, pessoal, não pode passar de 1.200 ou de 12, porque 12 são 12 metros. É o varão que eu tenho no mercado, tá? Eu não encontro varão de armadura maior do que 12 metros. Então, se a minha viga é muito longa, não dá os 12 metros, eu preciso fazer a emenda aqui, tá? Então, veja que é um apoio. Então, eu coloquei duas barras aqui, ó. Então, essas duas barras, não dá para ver aqui, mas tem duas barrinhas aqui. E apenas nessa região aqui, eu acrescentei mais uma barra, que seria essa barra do meio aqui, ó. Nessa região, não dá para ver, mas é uma barrinha que está no meio. Por quê?
Porque o momento aqui nesse apoio negativo ele é maior. Por isso que eu acrescentei uma barra aqui. Certo? Aqui são as duas barras de armadura positiva, que são essas duas barras, não dá para ver, mas tem que estar aqui embaixo, nessa região aqui. Tá? E o estribo. O estribo, pessoal, eu posso detalhar aqui, posso sair desenhando, ou eu posso simplesmente acrescentar aqui, ó, 16N1 a cada 21, ou seja, 16, e aí N1 eu venho para cá, que já está detalhado aqui, eu não preciso repetir aqui, colocar N1, se você quiser, você pode também, tá? Então, são 16 barras N1 a cada 21, ou seja, nesse espaço daqui para cá, eu vou distribuir 16 barras a cada 21 centímetros, e cada barra vai ter 5 milímetros aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tiver dúvida, fala aqui que eu não estou vendo o chat. A mesma coisa que em algumas situações você precisa, a norma recomenda que você coloque algumas armadurazinhas aqui, na região do apoio, tá? Mas isso são outros detalhes, tá? Pré-dimensionamento de pilar, para a gente encerrar. Bem tranquilinho também. Pré-dimensionamento dos pilares começa estimando-se sua carga, por exemplo, através do processo das áreas de influência. Esse processo consiste em dividir a área total do pavimento em áreas de influência relativas a cada pilar e, a partir daí, estimar a carga que eles irão absorver, tá? Então, vocês vão pegar aqui o meu painel de laje, irá dividir isso aqui segundo esses critérios aqui, ó, de 0,5. Se o meu pilar ele é um pilar de extremidade, tá? Eu vou pegar esse resto desse painel e dividir aqui em 0,5, 0,5, tá? É um pilar de extremidade com balanço, né? Então, você pega assim, se for um pilar realmente de extremidade que não tenha balanço aqui depois, então eu vou dividir dessa outra forma aqui, tá? E aí eu vou achar a área que vai, a área de carga para esse pilar. Por exemplo, esse pilar interno aqui, esse pilar interno aqui, ele vai pegar a influência dessas 4 áreas aqui, tá? Esse pilar aqui, ele vai pegar a influência dessas 4 áreas assim, e assim por diante, conforme o desenho que está aqui. Ok? Beleza. Aqui é só explicando como dividir as áreas, não tem muito problema, vocês podem pegar isso aí com calma, tá? Convém salientar que quanto maior for a uniformidade do alinhamento dos pilares na distribuição dos vãos e cargas, maior será a precisão dos resultados obtidos. Há que salientar também que, em alguns casos, este processo pode levar a resultados muito imprecisos. Veja, isso é um pré-dimensionamento, então é uma ideia que vocês vão ter aí para fazer. Outra observação também, pessoal, é também não sair colocando pilar de todo jeito, pilar muito próximos um do outro, ou pilar variar a seção, muitas seções de pilares também por conta da forma, tá? Procura sempre que possível padronizar, tá? Então, existe uma formulazinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é para você achar a área do concreto. Então, essa forma é dada, essa expressão é dada por essa forma aí, né? 30 vezes alfa, vezes A, vezes N mais 0,7, dividido por FCK, mais 0,01, vezes 69,2, menos FCK. O AC é a área da seção de concreto que eu vou precisar, a área transversal, tá? O alfa é um coeficiente, que eu vou voltar para falar um pouquinho desse alfa. O A é aquela área de influência que eu mostrei lá naquele último slide. N é o número de pavimentos tipo. Se eu tiver um prédio com vários pavimentos tipo, então esse pilar vai pegar 3 pavimentos tipo. Então eu vou jogar aqui o N igual a 3 e vou fazer isso. Tá? N mais 0,7 é o número que considera a cobertura com carga estimada em 70% relativa ao pavimento tipo. É coisa de norma. FCK é a resistência característica do concreto, tá? O meu pilar eu vou trabalhar com 25 MPa, com 30 MPa, joga aqui, tá bom? Esse N só utiliza quando é tudo igual, né? Tipo, a área de influência é igual para esse andar, para o outro andar. Exatamente, exatamente. Se for diferente, você vai somar essas áreas separadas, tá? Vai colocar... Beleza. Então, voltando aqui, esse alfa, após avaliar a força dos pilares pelo processo das áreas de influência, é determinado o coeficiente de majoração da força normal, que leva em conta as excentricidades de carga,
sendo considerados os valores. Vocês vão aprender lá em Concreto 2, com o professor Valmiro, que pilar é muito chato de calcular, cara. Existem muitas excentricidade de segunda ordem, excentricidade, enfim, um monte. Então, esse alfa é mais isso, para representar essas excentricidades que tem, porque às vezes a carga não está majorada, a carga não está exatamente no eixo do pilar, então você vai ter momento, enfim. Então, para considerar essas coisas, eu considero esse alfa aí. Então, se for o pilar interno de extremidade, na direção do maior dimensão, 1.3. Aqui está explicando tudo o que você precisa saber. Tá bom? Então, para finalizar, pessoal, aqui é um detalhamento de pilar, pessoal. Então, veja que a minha casa, por exemplo, eu tenho um térreo, vamos chamar aqui de baldrame. Isso aqui, pessoal, é armadura. Isso aqui é o nível 0, o nível do solo, vamos dizer assim. Daqui para baixo é o pilar, é o que vai entrar na fundação, vamos dizer assim. É o meu toco de pilar, e essa armadura ela vai até a base da fundação, se for uma sapata, por exemplo. Tá? Então, eu venho com o meu pilarzinho, com a minha armadura. Tá? Aqui eu tenho 6 barras, né? 6 barras aqui de 12,5, tal. Veja que eu faço aqui um traspasse ou uma emenda, isso é calculado, né? 47 centímetros aqui, deixo para fora 47 centímetros, porque eu venho com a outra barra que vai estar ali no meu pavimento térreo. O meu pavimento térreo ele vai de 0 até 3,35 metros aqui, por exemplo. Então, coloco a minha armadurinha aqui, e aqui na cobertura, ó, venho com a minha armadura aqui, que vou de 335 até 600 e pouco, tá? E aqui é o detalhamento de pilar. Tá mais claro aqui, ó. Tá aqui do lado, eu não estava vendo. Tá certo? Então, aqui é o meu detalhamento. Aqui é o detalhamento do estribo, N1, ó. 30 barras de N1 a cada 5. A cada 5 não, 30 N1, diâmetro de 5,0. Então, 30 N1 a cada 9. Então, ao longo da altura do pilar, eu vou distribuir esse cobrimento aí.